Bom dia a todos. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu vou ler um pouco sobre o versículo 14, todo ele. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, carecemos obviamente de Ti, porque sem Ti como eu posso pregar? E como as pessoas poderão receber Tua palavra, se não houver aquele incrível trabalho maravilhoso, perfeito do Teu Espírito, para nos guiar em toda a verdade? O que será de nós, Pai de amor? Então, leva a Tua palavra, impulsiona, não só aqui aos corações, mas pelo Brasil inteiro, por Ribeirão Preto e pelo mundo, para que Tu, Senhor, sejas glorificado através da Tua verdade exposta como ela é. Agradeço em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Coisas que devemos esquecer. Não tem dúvida, irmãos, que o texto aqui que eu estou passando para vocês é riquíssimo. Eu trouxe uma breve lição aqui desse texto rico. Aqui está um homem, Paulo, impressionante, né? Quando ele escreveu a carta para a igreja de Filipos, Paulo estava preso. Não tem um lugar melhor para a gente lembrar das coisas passadas do que a prisão, né? Porque lá ele fala, puxa vida, quantas coisas eu tive, quanto tempo bom, e agora eu aqui, preso, esperando a hora de eu ser morto. Mas ele diz o quê? Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele tinha pela frente? Ele sairia da prisão para morrer. Não foi assim com Pedro também? Quando ele foi preso, óbvio que a igreja estava orando por ele, mas ele estava dormindo. Ele podia passar a noite toda acordado. No outro dia, a intenção de Herodes era fazer com que um soldado atravessasse o corpo dele com uma espada. Mas ele estava dormindo, irmãos. Tranquilo. Olha, são lições impressionantes, porque quando os dias são maus, a igreja tende a fracassar, porque a nossa fé começa a ser, vamos dizer assim, testada, né? Quando Deus está permitindo que as ondas do mal venham e começam a fustigar a gente, nós começamos a olhar para trás. Então, queridos irmãos, o problema nosso é que uma das funções do pecado em nós é fazer a gente viver constantemente do passado, querendo brigar, às vezes discutir com Deus. Eu quero que as coisas sejam como foi antigamente, ó Deus. A última vez que eu estive em Blumenau, os irmãos sabem, minha netinha tem o que agora 3 anos. Eu gosto demais de ver as fotos e lives, né, dela quando ela era pequena.
Então eu peguei aquelas lives antigas e comecei a ver. Ela veio e assentou no meu colo e começou a ver também. Aquelas fazem a gente recordar com muito prazer. Ela é muito esperta. Depois de tudo aquilo, ela falou: vô, eu vou ser criança de novo, quer dizer, vou voltar àquela infância. Falei: não, minha filha, você vai crescer, ser uma moça bonita, com a vontade de Deus você vai casar, ter filho. Ela não gostou, ela queria voltar a ser criancinha de novo. Olha, mente infantil. Mas essa mentalidade infantil pode passar para nós também, irmãos. Que a gente fica desgostoso com o que está acontecendo. Não é verdade? O que Paulo fala aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele diz: eu tenho uma meta, eu tenho um alvo a alcançar. Impressionante, né? Mas notem, queridos irmãos, há momentos assim que os crentes vivem disso, do passado. Vocês lembram de Jó? Quem lê o livro de Jó deve aprender com ele, tirar lições proveitosas. Jó em tudo, irmãos, foi provado e incrivelmente nas áreas mais importantes ele foi firme. Mas naquelas áreas da vida dele, ele foi pego. Ele teve uma aula basicamente particular com Deus. Teve coisas que Jó não sabia. Às vezes eu fico olhando a maneira, irmãos, como nós pegamos o livro de Deus, desprezamos hoje. Jó não tinha Bíblia. Jó não tinha uma escola bíblica dominical. Jó não frequentava uma igreja como nós frequentamos. Ele era um homem de fé e temente a Deus. Um homem que era exatamente um eleito de Deus. Ele ensinava os filhos. Mas quando chegou aqueles momentos difíceis, que ele foi fustigado pelo diabo, em todos os aspectos, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, e ficou com o corpo marcado, ficou assim, completamente cheio de dores, coceira em todos os aspectos, e ainda 3 amigos dele fustigando a vida dele ali, importunando, jogando vinagre nas feridas, por assim dizer. Jó começou a lembrar disso. O capítulo 39 do livro de Jó é para isso. Quando ele estava recordando, aquele tempo, quando todo mundo passava por mim e tirava o chapéu, quando eu tratava o perverso como devia tratar, como cuidava das viúvas, quando eu estava cheio de recursos para dar para os outros, ajudando os outros. Sabe de uma coisa? Quando chega no fim daquele livro, do capítulo 48, Deus começa a falar com Jó diretamente. Aí foi o professor sentando e mandando Jó ficar na frente, ensinando para ele. Vamos, Jó, responda as perguntas que eu vou fazer para você, se você pode responder. Até que Jó falou: eu vou me calar agora, eu vou pôr a boca no pó, não falo mais nada, eu não sabia dessas coisas. Os irmãos estão percebendo agora como Deus nos ensina pela palavra? E quando nós temos a Bíblia hoje e nós jogamos a Bíblia fora, Deus ensinou para Jó através das provações, e no final, sabe o que é que ele diz? Para todos, até para o diabo: meu servo Jó. Está vendo? Meu servo. Jó não sabia disso, que ele estava na terra cumprindo um trabalho para Deus. Então, queridos irmãos, aí está
o segredo claro, inequívoco de nossas vidas na face da terra. Nós somos servos. Impressionante. Rico, pobre, homem, mulher de qualquer cor, nas aflições ou na bonança, somos servos. Impressionante. Estamos servindo ao Senhor. Quando Deus equipou Jó com as riquezas, Jó estava servindo a Deus com as riquezas. Quando Deus tirou tudo aquilo, Jó estava servindo a Deus sem aquilo. Na saúde, Jó era servo na saúde. Quando vê aquela enfermidade da cabeça aos pés, Jó era servo de Deus. Então, na vida, crentes, nós somos servos. Então, está passando o tempo. Nós somos igualmente a caneta Bic, né? A gente compra bonitinha, ela está carregadíssima. Então, quando vamos usando, até chega um momento que aquela tinta acaba, tá? Aí nós é colocado de lado, não serve. Nós somos diferentes. Não somos como a caneta Bic, né? O nosso tempo está esgotando. Deus fala, tá bom, acabou o seu serviço. Vem para a glória agora. Quando Jó acabou o serviço, foi para a glória. Estamos a serviço de um Deus soberano. Maravilhoso. Então vamos ao texto aqui, porque agora eu tenho que ter argumentos para explicar isso para os irmãos. Em primeiro lugar, o que o texto não está querendo dizer? Não quer dizer que milagrosamente eu vou esquecer daquilo que jamais posso esquecer. Eu me lembro quando eu estava na casa dos meus pais, Dia das Mães, eu vi meu pai chorando, lembrando da mãe dele, quando ele era novo na casa dos pais. A mãe tinha morrido. Eu não conheci minha avó, nem meu avô. Da parte dos pais, não. Meu pai, não. Mas ele lembrava daquilo. Não quer dizer que eu vou esquecer de minha mãe, meu pai, da minha infância, das lutas que tivemos, das alegrias que tivemos, da pobreza onde vivemos. Não vou esquecer de meus irmãos que já foram, de meus irmãos que ainda estão vivos. Sou de uma família grande, 13 filhos. 3 já morreram. Então, queridos irmãos, não significa isto. Nem Deus vai nos fazer esquecer disso. Tem nada a ver. Também não quer dizer que poderei esquecer das aflições, lutas e dificuldades. Nós olhamos para trás, irmãos, e por tudo aquilo que passamos, lembramos como se fosse uma sala de aulas, onde eu posso pegar lições daquilo e trazer para a minha vida no presente. Às vezes, eu tendo a lembrar da minha infância, eu ficava perguntando para Deus, por quê? Porque o Senhor fez minha história desse jeito e apagou tudo. Queridos irmãos, eu vou tentar ilustrar aqui, só para os irmãos terem uma ideia. A minha história, a história da minha vida, vamos supor que isso é o conto da história da minha vida. Eu nasci numa família, meus pais, meus irmãos, vivi. Aí Deus aos poucos foi rasgando. Morreram meus pais, alguns irmãos, saí de casa, fui ter minha própria família. Está vendo? O tempo está passando e Deus está rasgando a história que eu não sabia. Então por que eu vou ficar revivendo uma coisa que Deus rasgou? Então, queridos irmãos, quando eu medito nisto,
Então eu passo a ver tudo à luz da Bíblia. Eu começo a sintonizar-me com o fato de que Deus fez a minha história. Ele rasga a minha história do tempo, mas não rasga a história eterna minha. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Está vendo aqui? Ele quer que eu saiba disso. Ele quer que eu saiba de coisas que eu não sabia, de coisas que estavam além da minha imaginação. Ele quer que eu saiba de que quando minha mãe, Dona Rosa, estava grávida de mim, 9 meses grávida, era Ele que estava me formando no útero de minha mãe. Tinha um oleiro lá dentro fazendo. Isso nós vemos no Salmo 139. A mão do Senhor moldando meus pés, minhas mãos, minha cabeça, formando-me do jeito que Ele queria, tá? E fazendo-me um vaso de honra. E depois que eu nasci, Ele me chamou no tempo devido, com a pregação do Evangelho, para eu ser salvo. Olha que história maravilhosa. Então, quando nós nos envolvemos nisso, quando nós chegamos a entender essas coisas, irmãos, o passado se torna motivo de adoração a Deus. Eu começo a louvar a Ele, eu começo a cantar. O Senhor me fez. Foi isso que impressionou a vida do salmista. Que modo maravilhoso o Senhor me fez. Então, ao invés de ficar reclamando, eu queria ser assim. O que é que ele fez? O salmista fez: sonda-me, ó Deus, sonda-me, conhece o meu coração. Também, queridos irmãos, não está dizendo que eu devo esquecer-me dos instantes maravilhosos da graça de Deus. Quando eu fui salvo, como foi minha alegria, como eu estava na igreja, como eu cantava no coral, como eu tinha amizade, como eu tinha um grupo de jovens comigo, como foi minha infância, como eu saí da casa dos meus pais, como Deus colocou pessoas para cuidar de minha vida, como tudo isso aconteceu. Tudo está, irmãos, tão bem trabalhado na história eterna. Os irmãos já sabem pelo menos um pouco sobre predestinação. Como foi que Deus predestinou e preparou tudo para que eu pudesse ser exatamente o que Ele quis e como eu devo ser agora. Então eu tenho que lembrar que se eu não estiver envolvido, irmãos, nessa atitude de que há um Deus que preparou, que construiu tudo com um plano, uma meta para a minha vida lá adiante, para eu ser semelhante a Cristo. Senão eu fico numa tristeza tremenda quando vem dificuldades. Então vamos para os perigos do passado que eu devo me esquecer. Devo esquecer-me de como foi meu viver, minha família, meus irmãos, dias maravilhosos que eu passei, porque eles não voltam mais. O Deus que construiu tudo isto, Ele rasgou tudo isto. Prossiga para diante. Olhe para a meta. Não chore o passado. Incrível. Ele diz: eu perdoei seus pecados. Eu não lembro mais deles. Impressionante, né? Então, na salvação, irmãos, há uma construção da graça para que eu me atire para frente. Os irmãos lembram da mulher adúltera, quando ela entrou na casa de Simão, foi aos pés do Senhor chorando. Ela estava carregada de iniquidade, ela sabia que ela merecia a morte pela lei. Ela não estava pedindo para abrandar a vida dela, ela não estava chorando ali pedindo para restaurar a família dela. Não, ela queria o perdão dos seus pecados. E quando ela saiu dali, saiu em paz com Deus, pronta para voar agora. A vida de fé
não faz a gente ficar resmungando o passado da gente, olhando para os outros que têm coisas e eu não tenho. A vida de fé faz nos olhar para um Deus que nos preparou para aquilo. Queridos irmãos, se não fosse o trabalho maravilhoso da eleição e da predestinação, eu era um miserável pecador, já pronto para ser jogado no lago de fogo, no inferno. Por que eu estou queixando? Tem milhares de pecadores agora, morrendo em seus pecados, indo para o castigo eterno. E eu fui livre disso. Então, olhe para o passado. Foi ruim? Não tinha o que eu queria? Não. Mas escuta, Ele me amou. Quando Deus fala com o seu povo, Ele diz: eu te amei. Pronto. Se meus pais não me amaram, Deus me amou. Se eu não tive amigos, Deus me amou. Se eu não tive riquezas, Deus me amou. Veja bem que o murmúrio, a tristeza pela vida pregressa nossa, nos leva a perigos maiores. Nós estamos numa sociedade agora, onde vemos, queridos, homens e mulheres revoltados com Deus. O mundo é assim. Rapazes querendo ser moças, moças querendo ser homens, mulheres assim. Todo mundo brigando com os céus e dizendo: não aceito. E nós, os crentes, vivendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Devemos também saber que aquele tempo não volta mais. Deus faz o quê? Ele pega o que passou e Ele sepulta tudo. Deus não fica abrindo sepultura e tirando os ossos lá de dentro. Não, não resolve. Não adianta eu voltar lá na Bahia, chegar lá no cemitério, abrir os sepulcros de meus pais e querer que eles voltem. Deus não permite isso, irmãos. Ele não tem dó da nossa falta de fé. E isso causa, sabe o que? Depressão na vida, tristeza, e Satanás se aproveita disso. Também devemos esquecer daquilo que me fez sofrer, do que os outros tiveram e eu não pude ter. Esquecer disso. Essas coisas, sabe o que elas fazem? Elas me enchem de autocomiseração. Aí eu começo a tentar querer formar minha história do jeito que eu queria no passado. Foi assim com Elias. Quando Jezabel começou a persegui-lo, querendo matá-lo, ele fugiu. Lá na caverna, o que Elias estava fazendo lá? Quero morrer. Eu fiz tanto para Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. E agora estão querendo me matar? Põe um ponto final na minha vida, Deus. Eu não aguento mais. Isso é autocomiseração. Dó de si. Nós vivemos assim. Eu passei minha vida muitas vezes resmungando, com dó de mim mesmo. Deus tirou aquilo da minha vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e olhando para a frente. Quando Elias foi confrontado com Deus, Deus não deu um abraçozinho nele. Tadinho de você, eu entendo, Elias, eu errei, eu não devia ter deixado isso acontecer. Não. Elias, eu sei o que eu estou fazendo. Enquanto você está resmungando, eu estou colocando em minhas palavras, eu reservei
7.000 homens que não se curvaram para Baal. Enquanto o mundo parece pegar fogo, Deus tem seus eleitos. Enquanto nós estamos preocupados conosco mesmo, Deus tem seus eleitos. Enquanto Nero punha fogo em Roma, matava os crentes, pessoas se convertiam a Cristo. Enquanto nós estamos ocupados conosco mesmo, Deus tem seus planos que foram idealizados na eternidade e Ele está cumprindo. Então é um prazer para nós, irmãos, nos tornarmos servos de um plano incrível, de uma obra completa de Deus. Eu faço parte. Eu sou uma miniatura. Eu sou aquele preguinho que Deus coloca nos planos dele. Eu sou aquela, vamos dizer assim, aquele pequeno, aquela agulhinha que Deus está usando no serviço dele. Tem milhares de crentes que estão trabalhando ocultamente e não falam nada para ninguém. Tem muitos que estão sofrendo agora. Tem muitos que estão presos agora. Muitos santos de Deus passando fome, dificuldades. Deus está cumprindo os planos dele. Nos planos do mundo, tudo tem que ser paraíso. Nos planos de Deus, não. Justiça e juízo e misericórdia, Ele está operando na face da terra. Então, queridos, o trabalho de Deus é como uma grande empresa, enorme. Todos nós somos funcionários. E eu quero lembrar, queridos irmãos, que até o diabo trabalha, até os demônios trabalham, são servos sem saber de um Deus todo-poderoso. No final serão jogados no lago de fogo. Olha o que nos aguarda lá no céu. Olha a glória que há de vir. Eu habito na imperfeição e estou caminhando para a perfeição. E também, lembrem que a autocomiseração, aquela dó de nós mesmos, abre as portas para que Satanás me faça ofensivo a Deus. Que eu fique me queixando. Por que as coisas funcionam assim? Deixa eu lembrar. Algo está errado comigo? Foi por culpa minha. A vida está do jeito que está por culpa dos meus pecados. Tudo que é de bom para o meu bem foi a graça. Tudo que foi ruim foi meu pecado. Deus nunca faz coisas erradas. Eu que fiz e eu que faço. Lembre bem disto. Então, ofender a Deus não dá glória a Ele, quando Ele ordena que em todas as coisas eu abra a boca e comece a glorificar a Ele. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças. Pela fé, tira força na fraqueza, queridos irmãos. Foi assim com Paulo. Quando ele estava, não no caso aqui de Filipos, Paulo passou por momentos difíceis. Paulo tinha um problema na vista. Ele não enxergava direito. Dizem que aquilo era a pedra, o espinho na carne dele. Quando você tem um espinho na carne, aquilo prejudica tanto, né? Você não consegue andar direito, aquilo é uma perturbação. Paulo tinha esse espinho na carne. Talvez algum outro pastor tenha uma explicação melhor, mas eu acho que foi o problema na vista dele. E ele pediu que Deus tirasse. Tem muitos que acham que só pede que Deus tire. Deus falou: não vou tirar, vou deixar. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Impressionante.
Quando sou fraco, é que sou forte. Impressionante. Olha o que a graça está fazendo. Quando eu penso que eu estou lá embaixo, é que eu estou lá em cima. A graça é assim. Quanto mais eu me humilho, melhor para mim. Quanto mais retiro de mim aquilo que é do próprio egoísmo meu, a graça se ocupa em ocupar essa coisa. Queridos irmãos, quando Elias foi para a viúva lá, pediu para ela fazer com azeite e a farinha, que ela tinha um pouquinho. Ele falou, estava como que dizendo, esvazia a vasilha de azeite. Esvazia a vasilha de farinha. Faça o bolo para mim. Quando ela esvaziou, Deus encheu. É assim que Deus opera. Quanto mais eu vazio sou de mim, Deus enche de graça. Quanto mais eu me humilho, melhor. Mas eu sou enriquecido pela graça. Impressionante. Quanto mais Satanás está vindo enfurecido contra mim, é melhor. Ele está tirando, queridos irmãos, da prateleira as vasilhas que não prestam. Porque Deus vai colocar ouro. Deus enche de coisas preciosas aquilo que Ele tem para a minha vida. Tesouros eternos. Então, quando Paulo entendeu isso, ele diz, então eu me regozijo quando eu estou fraco, quando eu sou perseguido, em tudo isso eu regozijo, porque é assim que Deus opera em sua graça. Então cuidemos em ficar olhando para trás, tentar lembrar, porque eu queria que fosse do jeito que eu queria. Também, irmãos, devemos esquecer das derrotas. Eu sei das derrotas do passado, mas quando eu cheguei perante o Senhor, falei com Ele, Ele falou, tá bom, prossiga. Eu apaguei tudo aquilo. Incrível, irmãos. Naquele fracasso do rei Davi, quando ele caiu em adultério com Batseba, matou Urias, o esposo da mulher Batseba, que ele foi denunciado pelo profeta Natã. Foi você. Daquele dia em diante, Davi entrou numa consciência de que o que ele estava sofrendo era culpa dele. Culpa dele. Todo fracasso com a família, culpa dele. Todo fracasso do reino, culpa dele. E ele, por 2 vezes ou mais, ele disse, Senhor, faça comigo o que Ele quiser. Que grande homem. Queridos irmãos, nossos fracassos no passado foram culpas nossas. Então eu me humilho perante o Senhor e busco na graça dEle o que eu preciso para suprir uma deficiência tão grande que ocorreu na minha vida. Eu tive quedas, tive, e nós somos assim. Eu poderia ser melhor, eu poderia ser mais firmado na graça para nunca cair, eu deveria ser mais humilde apegando-me a Deus, mas notem, Deus permite. O que acontece com as crianças? Às vezes um papai deixa um filhinho tomar uma queda, porque depois ele vai ficar apegado mais aos pais, tá? Deixa a criança aprender com medo para aprender a confiar. Deus nos ensina assim, para que nós aprendamos pela graça a confiar nele. Então, a minha e a sua fé, queridos irmãos, ela precisa ter algo que os outros não têm. Olha a fé do incrédulo. A fé do incrédulo, ele só sabe andar, ele não tem poder para subir.
Mas o crente não. A fé do crente faz andar quando precisa andar, faz correr quando precisa correr, e faz voar quando precisa voar. É assim a vida do crente. Outro detalhe: elas podem ser usadas para nos manter humildes. Vida cristã é humildade. Eu tenho falado, pregado aqui, falado no Facebook, nas pregações, em todos os aspectos. Nós temos que nos manter humildes diante de Deus, não diante dos homens, por favor. Há muitos que confundem humildade com simplicidade. O crente não é simplório, ele é corajoso diante dos homens, ele deve mostrar isso. Não ter respeito ao perverso deve ser a função do crente, mas diante de Deus ele tem que manter lá embaixo. Uma das coisas que incrivelmente aprendemos com o leão mesmo, é que quando um leão inimigo ou a leoa cai perante ele, ele não vem para matar, ele deixa. Humildade. Cai diante da força do rei da selva. Veja, irmãos, e assim diante de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi assim que Esther fez, mesmo sendo esposa do rei Assuero. Quando ela entrou humilhada e encontrou o cetro do rei. Pode entrar, Esther. Porque se ela não se humilhasse, ele poderia até matá-la. Porque não era permitido entrar assim como ela entrou na presença do rei. É impressionante. E diante de Deus, como nós vamos nos manter? Humildes. Nunca deve faltar, querida igreja, ações de graças na vida. A nossa vida de oração deve passar do que aquela mera oração. Ó Deus, abençoa a mim e minha vida. Orações egoístas que sempre vemos. Sempre deve ter glórias, honras, louvores a Deus em nossas orações. Completa dependência de Deus. Crentes no passado, eles eram assim. Eles nos ensinavam. Quando eles entravam no seu quarto para orar, eles cantavam. Eles pegavam esses hinos que nós cantamos, hinos que ligavam com a situação da vida, e cantavam ao Senhor. Tinha aqueles momentos de desfrutar da presença de Deus, de pedir ao Senhor: dá-me graça de andar contigo. Esses homens e mulheres do passado nos ensinam. Minha mãe me ensinou isso. Ela entrava no seu quarto, uma mulher simples, pegava a revista da escola bíblica dominical, lia textos bíblicos, cantava um hino, e muitos hinos ela nos ensinou, e orava por todos. Adoração, ações de graças deve haver no crente. Então, queridos irmãos, os fracassos, as derrotas do passado, as perdas, elas não devem servir como aguilhões para nos atormentar e fazer com que duvidemos da graça de Deus. Nunca, nunca, nunca duvidar. Porque quando nós voltamos para o passado, nós estamos como que pegando a espinhos e furando a gente mesmo. Pela incredulidade, furando a gente mesmo. Então, eu vou para o último ponto aqui. Tem mais coisas para ser tratadas nesse versículo aqui, mas eu não vou tratá-las hoje. Outra oportunidade falarei. Por que devemos esquecer? Primeiro, elas só nos prendem em nossas queixas. Deixa a gente ficar como que agonizando lá na cama, chorando,
amargurado, como que estivéssemos esperando a morte. Esse não é o Deus da Bíblia que nós temos, irmãos. Eu já tenho falado para os irmãos, qualquer atitude de incredulidade, Deus traz consigo um açoite para nos açoitar. Às vezes, Ele permite que uma enfermidade nos prenda na cama, que uma perda venha maior ainda, que aquilo que nós estamos querendo não venha para nós. É o Pai nos açoitando. Deus nunca vai acariciar a nossa incredulidade. Ele nos tira daquilo, porque não é para o nosso bem. O mundo queixoso está aí, ó. Homens e mulheres, atrás de novidade, atrás de prazeres. Nós não. Vamos, soldados, levantem. Aquela irmã fracassada, levante. Tem muitos irmãos que Deus os formou com problemas físicos e que davam glórias a Deus, morreram assim. Muitos santos de Deus nunca tiveram privilégio de riquezas. Eu conheci uma irmã na Bahia, ela tinha um problema no pescoço, morreu glorificando a Deus. Deus nunca tirou. Alguns com problema de estatura, na cor da pele. Quem fez isso? Deus. Ele mesmo diz: eu fiz o surdo, eu faço ele, o mudo. Então, queridos, esqueçam dessas coisas que vieram sem que você percebesse. Elas também, irmãos, ao invés de nos fazer humildes, só nos deixam mais orgulhosos. Orgulhosos. Surgiu muitos anos atrás essa fé arrogante, a super fé, que ordena a Deus: eu quero que o Senhor faça, eu exijo. Nós não temos isso. Isso não é a fé cristã. Isso nos deixa mais arrogantes, pesados. Nós não conseguimos andar. Nós não nos tornamos bênçãos na vida de nossos vizinhos e amigos e parentes. A vida ganha força quando eu dou glória a Deus pela maneira como Ele me fez. Ele me salvou, Ele me tornou dele, Ele me chamou para ser de Cristo e para ser habitante do céu. Eu estou caminhando para uma herança gloriosa que o mundo não tem. Então, cuidemos para não ficarmos pesados. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Estamos caminhando para a glória eterna. E então, queridos irmãos, o peso me faz não avançar. Sabe o que acontece? Você lembra quando os soldados de Davi estavam querendo prender aquele homem que queria ameaçar o rei? Tinha um defunto no caminho. Parava todo mundo, né? Quando nós estamos como defuntos na vida, parados, nós atrapalhamos o andar dos outros. Nós estamos em guerra, irmãos. Guerras contra o mal. Dentro da nossa casa, na nossa vida, na igreja. E nós estamos aqui querendo o quê? Que as coisas funcionem do jeito que nós queremos? Esqueçamos das coisas que para trás. Avancemos. Então, lá dentro, quando eu não dou glória e graças, eu estou declarando que Deus é culpado do que eu sou. Eu estou pecando contra meu Deus. O grande Jó fez assim: quem és tu? Deus falou para ele. Deus está dizendo: eu não tenho que dar conta a ninguém, você tem que dar conta a mim.
Também, queridos, lembremos que eu devo esquecer, porque essas coisas não nos dão aulas de verdadeiro conhecimento de Deus. Incrível que pareça, irmãos, Satanás tem amordaçado milhares de chamados crentes hoje. Eles não querem se aventurar no conhecimento de Deus. Não. Eles querem a vida melhor. Eles querem ter dinheiro no bolso. E por isso fazem pacto de fazer cultos do jeito que eles querem dentro da igreja. Olha, queridos irmãos, a vida do crente é conhecer seu Deus. Quem é esse Deus? Nós temos uma revelação, foi dada aqui. Queridos irmãos, eis aí a carta de amor de Deus para o seu povo. A Bíblia inteira, 66 livros, foram nos entregues. Nós vamos abandonar? Abandone e a desgraça virá. Está acontecendo isso hoje. Há um abandono da Bíblia. Nós não queremos isso. Nós não levamos isso, não trazemos essas riquezas para dentro de nós, nem para os nossos filhos. Tá? Nós queremos que a coisa, preparar o caminho nosso. Tá bom. Olha o que Satanás está fazendo. A igreja de Deus está arruinada hoje. Ela não está firme, se projetando como luz a brilhar neste mundo tenebroso. Também, elas servem de tropeço no andar, impedem nosso testemunho, arruinam nosso ambiente, e Satanás ri. Se os crentes não têm a fé que eles afirmam ter, o que será então do mundo? Um comunista ateu disse o seguinte: os crentes, se é que existe o que eles falam que existe, se é que tem inferno e tem céu, eles deveriam ser o que eles falam. Se eu cresce no que eles creem, eu me daria totalmente para aquilo. Eu me ergueria em poder para falar para todo mundo, cuidado, avisar todo mundo de que tem um inferno, de que tem um Deus de juízo. Olha, um ateu falando isso. Outro detalhe, elas se tornam canais pelos quais Satanás começa a sua obra de uma queda maior. Olha os incrédulos, eles estão querendo fortuna, querendo prosperidade. Mulheres têm saído das suas casas, abandonaram os seus maridos e se tornaram mulheres de todo mundo. Quando eu saio daquilo para o qual Deus me chamou, eu tendo a cair mais. Olha a sociedade hoje, estão à busca de prazeres, Deus solta. Então tá bom, se arruinem mais lá. Olha as moças se tornando prostitutas, os jovens que poderiam ser homens, chefes de família, homens ousados, estão buscando a ruína das meninas lá fora, filhas dos outros. Olha, as mulheres querendo ser mais feministas, e ao sair, irmãos, da feminilidade onde Deus as colocou, elas se tornam menos mulheres, impressionantes. Sai do lugar que Deus lhe colocou e você verá a ruína. Se um trem, por exemplo, pensasse, eu estou escravo, andando nessa linha, eu vou sair um pouco para gozar de liberdade, o que aconteceria com o trem? Queridos irmãos, o mundo não entende a vida que é em Cristo. Nós entendemos. Nós entendemos. Então andemos segundo a vocação que nos foi dada. E eu quero terminar dizendo o quê? O que Paulo diz aqui: avançando-me para os que estão diante de mim. Avançando, eu tenho algo lá à frente.
aquilo do passado ficou, eu não vou dar mão mais àquilo, eu vou tirar. Eu tenho um caminho a seguir, eu tenho uma meta a seguir. Fizeram isso com o Senhor Jesus Cristo, tentaram fazer ele lembrar da família dele. Ele diz: minha família. Mas daí aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que está ali me escutando o que eu estou pregando, essas pessoas são parte da minha família, fazem parte. Os discípulos falaram para ele: o Senhor está caminhando para ser crucificado, tenha dó de si. Deus chamou Pedro de diabo. Ele diz: eu tenho uma meta, eu estou caminhando para ser crucificado, eu tenho um povo que o Pai me colocou em minhas mãos, meus eleitos, vou morrer por eles. Eu sei que virá a luta, eu sei que naquele momento será terrível, mas eu tenho uma missão, eu tenho um projeto e eu avanço para aquilo. Olha o que era isso que Paulo quis dizer: nós estamos caminhando para a glória, nós temos um trabalho a fazer, Deus nos chamou para servir. Foi isso que Paulo, irmãos, encheu o capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele terminou falando de tudo da ressurreição, da vitória dos crentes pela ressurreição de Cristo. Ele falou: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão. Nunca ninguém serve a Deus sem ficar sem recompensa. Até um copo d'água que oferece no trabalho de Deus tem recompensas. Nosso Deus não somente dá o céu para nós, Ele não somente vai nos colocar na glória eterna, mas Ele dá recompensas aqui, Ele dá gozo e alegria, Ele dá prazer, Ele dá felicidade e não infelicidade, Ele dá nos bênçãos materiais também, Ele dá nos recursos inimagináveis. O mundo procura dinheiro, Ele dá muito mais do que isso. Ele dá o prazer e a satisfação, Ele dá alegria na casa, Ele dá alegria na comunhão de família, Ele dá gozo e alegria no culto a Ele, Ele dá os olhos abertos para aprender da palavra, e quando você está necessitado, Ele supre as suas necessidades. Esse é o Deus da Bíblia, queridos irmãos. Então não desanimem, esqueçam das coisas que para trás ficaram, avance para frente, para a glória eterna. Um dia nós deixaremos a imperfeição e entraremos na perfeição eterna. Que o Senhor aplique a sua palavra bendita em cada coração.